Muitos acreditam que filmes de esporte apenas contam histórias de superação e que estão ali apenas para nos motivar em momentos difíceis e nos fazer acreditar e também torcer por aquele final feliz dos protagonistas que sempre vem, certo? Aquela catarse confortável, aquele arco de vitória que a gente já espera desde o primeiro minuto de filme. Mas existem dois exemplos de longas aí que eu gosto muito sobre esportes e que fogem completamente desse aspecto que eu tô falando aqui para vocês, aspecto imaginário que muita gente projeta nesse subgênero. Filmes aos quais eu sempre recorro em momentos difíceis na minha vida ou da minha carreira, e eu tô falando de Jerry Maguire e O Homem que Mudou o Jogo. Desde criança algo sempre me cativou nos filmes de esporte, mas eu nunca soube exatamente o porquê, sendo muito sincero. Seriam uns jogadores pouco valorizados ali que no final das contas eles conseguem superar todas as suas dificuldades, suas limitações e atingir o seu objetivo? Será que era apenas as grandes cenas de esportes mesmo, que sempre gostei de esportes, então será que era sempre só essas grandes cenas que eu gostava? E é claro que ver o filme, né, daquele time underdog que vence sempre trouxe uma satisfação enorme para mim, né? Porque quem nunca se viu como o azarão da própria história, né? Mas não era só sobre isso. Mas eu só entendi isso de verdade quando eu assisti ao O Homem que Mudou o Jogo aí pela quarta vez. Sim, pela quarta vez. Eu assisti ele aí nas últimas semanas e realmente eu vi que eu tava assistindo ele pela primeira vez com um pouquinho mais de maturidade para entender algumas mensagens ali que eu não pegava antes. No último ato, a gente vê ali o personagem do Brad Pitt completamente desolado porque ele não conseguiu conquistar a Liga de Beisebol, né? Conquistar o título da Liga de Beisebol ali com o time que ele comanda, o Oakland A's. A gente vê ele ali completamente destruído, mas apesar dele ter quebrado, né, um recorde de 20 vitórias seguidas, além de ter usado um time que era completamente mediano, um time quebrado, e ainda assim ele conseguiu obter grandes jogos e grandes vitórias com isso, mas mesmo assim ele se sente completamente destruído. E ainda ele conseguiu, com seu novo método, com a sua nova estratégia de montar um time, mudar o esporte completamente, mudar o esporte de uma maneira mais estatística, tanto que vários times com mais aporte financeiro, 2 anos depois, conseguiram conquistar a Liga de Beisebol usando justamente as suas táticas. Muitos riram dessa sua estratégia, e mesmo assim, ele não consegue obter felicidade, completude naquilo tudo que ele fez. Todo o esporte foi alterado por conta desse seu novo método. A única coisa que não foi alterada foi o seu sentimento de fracasso. Então, o personagem do Jonah Hill vai lá, puxa o Brad Pitt para a sala de vídeo e mostra exatamente essa cena aqui para ele. The Visalia Oaks and our 240-pound catcher Jeremy Brown, who, as you know, is scared to run to second base. This was in a game 6 weeks ago. This guy's going to start him off with a fastball. Jeremy's going to take him to deep center. Here's what's really interesting, because Jeremy's going to do what he never does. He's going to go for it. He's going to round first, and he's going to go for it. This is all of Jeremy's nightmares coming to life. Oh, they're laughing at him. And Jeremy's about to find out why. Jeremy's about to realize that the ball went 60 feet over the fence. He'd hit a home run and didn't even realize it. It's a metaphor. I know it's a metaphor. E como eu me identifiquei com essa cena, ao rever essa cena, quantos projetos, quantos momentos, experiências que eu já vivi e que eu não me frustrei no final das contas porque eles não saíram exatamente da mesma forma que eu imaginei ali no início, da forma que eu tinha calculado na minha cabeça, e quantas vezes eu simplesmente ignorei o que eu tinha feito, o que eu já havia construído e que eu tinha realmente entregue algo incrível, apesar do final não ter sido do jeito que eu imaginei. Mas eu não conseguia aproveitar aquele momento definitivamente na minha lógica meio doentia, porque eu ainda achava que faltava algo, faltava alguma coisa, ou não foi exatamente como eu planejei. Muitas vezes o final que a vida nos entrega, né, não é o final que nós imaginávamos. E isso, por incrível que pareça, ele não significa que seja pior, só que talvez só signifique que o nosso ego ele estava esperando aplausos em outro ponto da cena, sabe?
A história de O Homem que Mudou o Jogo, ele vai lá e se completa automaticamente com Jerry Maguire, um dos filmes mais importantes da minha vida, com certeza. Ele é estrelado aí pelo Tom Cruise e dirigido pelo Cameron Crowe. E talvez seja o melhor papel da carreira do Tom Cruise aí, com certeza, na minha opinião. Depois de anos ser um agente de jogadores de futebol americano, de sucesso, né, de grande sucesso, ganhando muito dinheiro, o Jerry ele percebe que ele se tornou igual a qualquer outro agente aí do mercado. Obcecado por quantidade, por contratos e dinheiro no bolso. Enquanto a essência daquilo, da profissão que ele escolheu, da profissão que ele ama, foi ficando para trás. E a essência é cuidar do jogador e se importar de verdade com a carreira dele, né? E isso tudo ficou em algum lugar, sem ter nem noção, sem mais saber onde apontar no mapa, onde está tudo isso. Então o Jerry ele parte uma jornada de reconexão consigo mesmo. E ele tenta reencontrar uma paixão que ele deixou escapar há muito tempo. Provavelmente enquanto ele assinava mais um contrato e que não significava nada além de cifras. Ambos os filmes contam histórias profundamente humanas sobre homens que em algum momento de suas vidas e profissões eles acordaram, né, para o fato incômodo de que dinheiro e poder não preenchem tudo, por mais que assim, o mercado sempre finja que isso é suficiente. Ambas as histórias mostram ali que impacto eles não vêm apenas de grandes conquistas pontuais, mas de como tratamos as pessoas ao nosso redor, de como a gente leva os projetos que nos aparecem, os projetos que a gente quer realmente realizar. E se você ama esse projeto, se você ama aquele projeto, que você entre de cabeça, que você dê o máximo e valorize cada conquista. E não à toa, ambos os filmes eles colocam crianças no centro ali das histórias, funcionando basicamente como âncoras para esses protagonistas, âncoras emocionais, né, que puxam os protagonistas para o planeta Terra novamente. Quando eles estão fugindo, eles vão lá e puxam para o planeta Terra, derrubam os seus egos, né? E eles lembram da parte mais honesta de ser criança, que é descobrir o que você ama, sem amarras, sem preconceitos e sem medo. E sem medo de não dar certo, né, no final das contas. Você toca violão e canta sem saber se você realmente é bom. Você fala sobre coisas de nerd o tempo todo simplesmente porque aquilo te diverte. Você não tá nem aí pros outros. Ser criança é não ter amarras. E, ironicamente, crescer parece ser um processo contínuo de aprender a se algemar. Ter um trabalho e responsabilidade faz com que a gente, muitas vezes, esqueça do início de tudo. Do porquê a gente se apaixonou pela própria profissão. A gente se fecha em caixinhas, sabe? A gente fica constrangido de errar, com medo de parecer amador, como se a paixão tivesse prazo de validade, sabe? Como se aquilo não valesse mais. Ser criança nos nossos trabalhos é mais do que necessário para sair do óbvio e continuar sentindo alguma coisa enquanto você produz. No caso do cinema, por exemplo, a minha paixão é contar histórias, é trazer à tona assuntos pouco discutidos, pouco valorizados. Não é a fama que eu sou apaixonado, não é o sucesso, não são os holofotes, os prêmios, as salas de cinema lotadas, não é por isso que eu faço tudo isso. Mas é fácil, gente, é fácil, que nem perder uma agulha no palheiro, o quanto a gente é apaixonado por aquilo, e o porquê a gente é apaixonado naquilo, o porquê eu sou apaixonado por contar histórias. É facinho esquecer disso, gente. É fácil a gente não valorizar tudo aquilo que a gente gosta e não reconhecer também um privilégio que é para mim, por exemplo, contar histórias, ter o privilégio de contar histórias tão jovem ainda. É fácil valorizar só o resultado final e ignorar completamente a jornada até ele. E tudo isso por medo de cair, por medo de errar, medo de não entregar o melhor possível daquele jeito que você pensou. Só que a paixão não está no final, ela está no processo. Ela é a criança dentro de mim que não pode esquecer. A criança dentro de mim não pode desaparecer no final das contas. Não pode desaparecer no meio da corrida até a primeira base. Então sim, filmes de esporte me inspiram muito, mas não da maneira que a gente costuma vender em fases prontas aí das redes sociais, sabe? Eles me lembram o quanto eu me esqueço de olhar para minhas escolhas, para minha profissão e meus projetos, da mesma forma que eu olhava lá no início de tudo, com paixão, com juventude e sem amarras, no final das contas, como eu falei, sem vergonha, sem expectativas sufocantes, apenas com desejo honesto de contar uma boa história e no caminho tentar fazer alguma diferença com isso.